Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do canal Educação, especialmente para vocês do curso técnico de recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? São 9 horas e 21 minutos. Acabou o intervalo, galerinha. Já deu tempo aí conversar com os coleguinhas, já deu tempo beber uma aguinha. Quem conseguiu lanchar alguma coisinha já deu tempo, tá? Agora é hora da gente voltar a conversar aqui na sala de aula, tá? Sobre os nossos conteúdos, tá? Eu sou o professor Assis Gualter, que estou com vocês, tá? Na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, tá? E como eu já tinha conversado com vocês na aula de ontem, eu tinha dito assim, ó, hoje a gente está revisando, na verdade essa semana a gente está revisando um pouquinho desses conteúdos, tá? Na aula de ontem eu revisei a ideia geral do que é um projeto de aprendizagem, porque vocês vão entregar um relatório lá no final do nosso semestre, do nosso módulo, desculpa, semestre não, do nosso módulo, que é lá por volta de setembro, tá? A data ainda eu não tenho memorizada certinho aqui ainda para passar para vocês, tá? Mas hoje a gente vai revisar os principais temas que a gente já trabalhou com vocês lá no primeiro semestre, tá? Lembrando, a gente ainda está no nosso módulo 1, tá? O módulo 1 do curso técnico de vocês ainda não acabou, tá? São 4 módulos o curso inteiro, a gente vai finalizar o módulo lá por meados de setembro, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat interativo, porque essa aula é transmitida ao vivo aqui e eu quero participação de todos, tá? Tô vendo aqui quem tá online aqui presente, olha só, no chat pelo YouTube, a Paloma Lima, o Laerte, o Francisco, a Graziele, o Tarciso, a Paloma eu já falei, a Maria do Carmo. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Olha, recebi o convite ontem, é verdade. Ah, eu vou querer ir, hein? Pessoal de prata já convidando, olha só. Aí pros festejos, agora pras férias. Tá certo, é verdade, eu não fui. Gente, ó, perdão, mas a gente tá junto aqui, tá? Mas a gente vai ter uma oportunidade também para poder se encontrar ao longo dessa jornada aí do curso técnico de vocês, tá bom? Queridos, bora lá, deixa eu ver aqui, quem tá online das cidades, além de Prata do Piauí, que estão aqui, ó, show de bola. Ontem vocês arrasaram aí no chat, participando, tá? Mas eu também temos outras turmas aqui, cidade de Curral Novo, do Inocêncio, quem mais? Juazeiro do Piauí, Manuel Emídio, Palmeira do Piauí, Patos, Prata, São Julião, São José do Piauí e São Miguel da Baixa Grande. Queridos, bom dia! Quem está me ouvindo, manda mensagem aqui no chat. Quem não está me ouvindo, vai ficar calado. Eu vou dizer assim, ó, turma tal não tá ouvindo não, certo? Bora lá, queridos, bora movimentar esse chat. Manda um oi aqui, professor, salve. O áudio não tá legal. Professor, manda um salve pra cidade. Olha aí, pessoal de Manuel Emídio, eu gosto assim, ó. Bom dia! Sinal que tá animado, gostei, galera. Vamos nós, gente. Como eu disse para vocês, na aula de hoje a gente vai revisar um pouquinho dos principais temas que a gente conversou com vocês ainda no primeiro semestre. Isso vai ajudar vocês a refletirem um pouco na escolha do tema do trabalho que vocês terão que entregar nessa disciplina. Tá? Obrigado, Paloma, que o áudio tá legal, que isso é bom. Gente, ó, atenção, vocês já pararam para pensar nos temas que vocês poderão trabalhar nesse relatório? Tá? Gente, ó, atenção. Eu sei que esse relatório é um pouco meio assim, para onde é que eu vou? Não sei. Não sei nem o que o professor está falando. Vou ter que escrever alguma coisa, vou ler o quê? Tá? Quando a gente abre muitas possibilidades, a gente fica meio sem saber, né, o que vai escrever, tá? Então, na aula de hoje, ela vai ajudar um pouquinho a vocês a lembrarem, certo? A dar aquela espanada na poeira dos materiais, dos trabalhos que a gente conversou já no semestre passado. E esses temas, eles são temas porta, né? Tipo assim, vocês poderiam entrar neles e se adentrar e estudar um pouco mais, ler um pouco mais. Tem que lembrar que uma coisa importante que eu falei para vocês é que a gente precisa ler. Para ter uma dúvida, a gente precisa ler. E normalmente, quando a gente escreve um projeto, a gente vai sempre elencar uma pergunta a ser respondida. Então, para ter dúvida, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento.
Então a gente precisa olhar para esses vários temas que eu for apresentar, os temas que vocês forem falar assim, isso aqui é interessante, isso aqui não é tão interessante, é do próprio gosto de vocês, tá? Então isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante, vocês precisam ir a mais, ir além, buscar, ler, se informar, para justamente ter curiosidade e surgirem o quê? A grande pergunta, tá bom? Manda um salve pro Rian, o amigo de quem? Pessoal de Manuel e Mid mandando mensagem pro Rian. Mensagem não, salve. Um salve, Rian. Bora lá. Tá na tela para vocês o conteúdo da nossa turma da aula de hoje. Tópicos básicos do primeiro semestre. Lembrando que a gente ainda está no módulo 1. Olha só o detalhe aqui do nome da nossa disciplina. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Sinal que a gente vai ter mais de uma, viu? Então, vocês vão ter praticamente uma por módulo, tá? Mas isso é importante para que vocês possam se desenvolver a parte do pensamento crítico, a leitura, a escrita, tá? E, claro, a gente sempre traz para vocês também a importância, a relação com as outras disciplinas do curso técnico, tá? Bom, essa primeira projeto de aprendizagem, ela vai estar uma conexão direta com alguns conteúdos do ensino médio também, tá? Essa perspectiva de vida, por exemplo, a tal da empregabilidade, tá? Um dos primeiros temas que a gente conversou com vocês no primeiro módulo é esse tema aqui, ó, a importância da educação profissional e técnica, tá? Então, por que é importante a gente desenvolver, né, ou ir atrás de um curso técnico, tá? Eu perguntei, na época da aula, eu lembro de algumas dessas respostas, por que vocês se inscreveram para o curso técnico? Muitos de vocês disseram, oportunidade no mercado de trabalho, né? Eu sei que teve um monte que entrou porque o pai disse, a mãe disse, estava oferecendo, o coleguinha foi, né? Mas, muitas vezes, a gente não tem muita noção das grandes portas que vão se abrir para vocês quando vocês saírem do curso técnico com o seu certificado em mãos, tá? Porque não é sair, né? Quando a gente fala sair, a gente fala terminei o curso técnico, tá? Não significa dizer abandonar, tá? Então, significa dizer, e aí, depois que eu finalizei esse curso técnico, o que aconteceu comigo, tá? Vocês aqui estão desenvolvendo conhecimento, construindo o conhecimento de vocês, tá? E, ó, a gente já conversou com vocês lá em Educação Tecnológica e Midiática que essa construção, deve ser ativa, tá? Então, não é só pegar, assistir a aula aqui, que está sendo transmitida ao vivo para vocês, mas é executar as atividades também que são propostas no fim das aulas, tá? Executar também os trabalhos, como a gente vai ter aqui essa escrita desse trabalho do projeto de aprendizagem. Então, isso vai ativar conhecimento em vocês, tá? E, claro, vocês também vão começar a desenvolver habilidades. Então, vai vir o professor André Loyola com alguma técnica que vocês vão empregar, vai vir o professor Gilvan com alguma outra técnica que vocês também vão empregar, tá? Então, todas essas técnicas vocês vão empregar no dia a dia de vocês. Certamente eles vão trazer para vocês técnicas que vocês vão aplicar no dia a dia, até na casa de vocês, para o estudo de vocês, tá? Então, isso vocês colocam também para trabalho, para o mercado de trabalho, tá? Quanto mais a gente aplica para o dia a dia, a gente mais tem propriedades para falar. Então, qual a importância da educação profissional? Desenvolvimento, tá? Dessas competências, tá? O que é essa competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu já conversei com vocês sobre essa ideia, tá? Do que é a competência, tá? Então, bora lá, ó. O que é a importância educacional, a importância da educação profissional e técnica? Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, sai na frente o que? Qualificação e experiência. Quando a gente... Só que aquela história, né? A gente vai começar a trabalhar pela primeira vez, todos nós já passamos pela situação do eu não tenho experiência no mercado, tá? Todo mundo passou por isso e é uma parte muito difícil,
tá? A experiência conta muito, pesa demais, tá? Porém, quando a gente não tem essa experiência, e é o caso que vocês estão passando hoje, vocês estão buscando a qualificação, tá? Então, entre as pessoas que já estão no mercado de trabalho e até as que não estão no mercado de trabalho, vocês estão se diferenciando de todas elas justamente porque vocês estão adquirindo essa qualificação. Vocês vão poder botar no currículo que vocês fizeram o curso técnico, tá? É importante que esse curso seja finalizado, tá? Para adquirir conhecimento teórico aliado à prática do cotidiano laboral, a formação técnica se mostra uma excelente opção, justamente para que a gente possa agariar essa qualificação. Tá? Lembrando que muita coisa que vocês estão aprendendo hoje em dia, vocês já vão começar a empregar no dia a dia de vocês. Alguns de vocês já vão conseguir alguns estágios, já vão conseguir ingressar no mercado como menor aprendiz e vocês já vão aplicando muito do conhecimento trabalhado aqui dentro da sala de aula, dentro dos seus trabalhos, tá? Então, é claro que o que vocês já estão trabalhando aqui já está transformando todos vocês. Mas aí é claro que ao buscar um novo trabalho, né, ao buscar um trabalho, poder apresentar isso dentro do currículo como uma qualificação vai te colocar num patamar diferenciado. O foco está justamente nas funções que deverão ser desempenhadas pelo profissional e pelas empresas. Vantagens da educação profissional e técnica, tá? Primeira coisa, formação ao longo da vida. Normalmente a gente vai ter ela como uma das primeiras qualificações profissionais, tá? Então, em geral, o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm uma formação, tá, voltada para a cidadania, tá? Então, normalmente, tá, eu também sou professor do ensino médio, a gente tem essa base, tá, para quando a gente está pensando nas habilidades que eu quero desenvolver nos meus alunos, tá? A gente tem todo um currículo a ser seguido, a gente sempre vai ter essa visão da cidadania, tá? Quando eu falo, por exemplo, no meio ambiente, quando eu falo, por exemplo, em doenças transmissíveis, tá? Então eu vou estar o tempo todo pensando em como melhorar a qualidade de vida das pessoas no dia a dia de casa, tá? O que eu faço com o meu resíduo sólido? O que eu faço com o meu lixo, por exemplo, certo? Ali, cidadania. Se eu penso numa perspectiva profissional, tá? Um dos primeiros passos que a gente pode empregar é justamente a formação técnica, tá? A formação tecnológica. Alguns optam para ir direto logo para o ensino superior. É possível? Sim, é possível, tá? Mas é uma etapa muito importante para a construção de bases de habilidades técnicas. O ensino superior, ele tem uma visão um pouco mais científica da coisa, tá? Então, você vai ter uma visão um pouco mais elaborada, estruturada, certo? O que é fantástico. Muitos dos nossos alunos do curso técnico, de outras turmas de curso técnico aqui do canal Educação, hoje já estão fazendo curso superior, né? A gente teve até a visita semana passada, foi segunda-feira, né, de uma ex-aluna da Luzia. Ela entrou nos estúdios, tá, aqui do canal Educação, para falar a experiência dela ao finalizar o curso e agora já como aluna de curso superior, tá? Nos bastidores ela conversou comigo e disse: muitas das coisas, muito daquela técnicazinha lá da escrita, dos projetos, né? Ela fez o TCO com a gente, né? Ela conseguiu. Professor, na hora de fazer os trabalhos da faculdade já está ficando um pouco mais tranquilo, né? Eu entendo um pouco melhor a estrutura. Então, ajuda, tá? Dá passos mais largos quando a gente ganha outros pontos, tá? Outro ponto importante quando a gente fala ao longo da vida é essa palavrinha aqui, ó. Contínua. Por quê, professor? Porque quando a gente termina o curso técnico, você pode ir para o curso superior, tá?
Alguns vão fazer especialização, outros vão fazer mestrado, doutorado, tá? São caminhos distintos para se fazer, tá? Em geral, gente, mestrado e doutorado é para quem quer ser pesquisador, tá? Então, eu quero desenvolver pesquisa científica, tá? Então, em geral, a gente acaba seguindo esse caminho, acaba também sendo professor universitário, tá? Então, só depois da graduação. Mestrado e doutorado é um tipo de pós-graduação chamado stricto sensu, tá? Muitas pessoas optam para fazer especializações, né, no plural. Por quê? Porque a gente precisa estar o tempo todo atualizado. O mercado muda com frequência, a tecnologia muda com frequência. Coisas que a gente estudou há 10 anos atrás, tá? Elas já começaram a ficar um pouco ultrapassadas e a gente precisa estar o tempo todo buscando atualizações. Se a gente quer ter um melhor desempenho no nosso trabalho, se a gente quer ter um diferencial, né? Até melhora um pouquinho o nosso ânimo, esse gás, conhecer uma coisa nova, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, do nosso trabalho, é até mais empolgante a gente estar ali naquele processo também de descoberta, tá? Então, em geral, a gente tem o que a gente chama de especializações. Existem especializações para profissionais com apenas o curso técnico, como existem especializações voltadas para já alunos no caso não, né, para profissionais graduados. Eu já fiz um curso superior, tem especialização para isso, tá? E tem especialização para quem tem apenas um curso técnico, tá? Mas em geral, vocês não devem parar apenas aqui no curso técnico. A gente sempre precisa estar buscando essas atualizações, tá? Mundo do trabalho aumenta as chances. Outra vantagem da educação da educação profissional e técnica é que elas aumentam as chances na inclusão produtiva, com a melhor remuneração e melhor reconhecimento, né? Então, muitos vocês irão se deparar com profissionais que provavelmente talvez não tenham o curso, a qualificação que vocês têm. Acontece isso no mercado de trabalho, tá? Essa mistura, tá? Então, você pode encontrar uma pessoa que não vai ter, que vai ter outra qualificação, mas vai estar junto com você. Tá? Você vai encontrar um profissional que vai ter uma outra formação, até um curso superior, mas que vai estar trabalhando com você. Então, cada um de vocês terão habilidades diferentes, tá? Às vezes, é do interesse da empresa essa mistura, para que a gente possa ter formas diferentes de pensar e resolver o mesmo problema, tá? Então, às vezes é estratégico, às vezes não. Mas, com certeza, a gente ter alguma qualificação vai transformar a gente, vai colocar a gente em um patamar um pouco diferenciado, tá? Outras vantagens, autoconhecimento, tá? Permite que jovens, e aqui que a gente pode falar jovens de todas as idades, tá? Então, até mesmo uma pessoa que já está lá quase se aposentando, entra lá, quero fazer um curso técnico, tá? Tem muita gente que gosta de fazer, né? Eu conheço várias pessoas que já fizeram vários cursos técnicos, vários cursos superior, porque gosta, tá? Porque senta lá, eu gosto de aprender e tal. Então, a gente pode utilizar também essa educação profissional, tá? Para justamente angariar conhecimento, para se autoconhecer. Vocês irão trabalhar lá com o professor André Loyola uma teoria muito boa sobre necessidades humanas, tá? Então, a gente tem uma pirâmide, tá, de necessidades humanas. Temos várias leituras sobre quais são as necessidades humanas, tá? Tem um psiquiatra que desenvolveu isso lá nos anos 80. Tem uma pirâmide no qual o ser humano tenderia a meio que subir nessa pirâmide como se estivesse subindo em degraus. Tá lá no topo, a gente tem o que a gente chama de autorrealização, tá? Então, não basta a gente trabalhar com o que a gente gosta, a gente precisa se satisfazer, né? Então, fazer sempre a mesma coisa pode ser entediante, né? Então, quando a gente vai em busca desse conhecimento, a gente está ali em busca de novidade, de fazer algo diferente, né? E isso tende a nos satisfazer também. Então, isso é importante. Então, por que as pessoas estão lá? Tá na idade de se aposentar. A pessoa está inventando de fazer outro curso.
por esse motivo, é uma necessidade interna. Então, às vezes, você está meio para baixo, é falta disso, você está precisando de uma novidade no teu trabalho, certo? Então, procurem se atualizar com frequência, tá? Outro fator importante de vantagens é o fator social e econômico, tá? Ele promove desenvolvimento local, nacional, supre demandas de setor produtivo, e o mercado hoje, cada vez, ele está precisando mais. E muito da formação ligado às tecnologias, tá? Então, fiquem bastante atualizados nesse quesito. A gente está abrindo muitas empresas, o mercado hoje, mundial, ele está abrindo muitas empresas no setor tecnológico. Então, sim, né? Vocês como profissionais, futuros profissionais de recursos humanos, irão trabalhar com pessoas. Sempre vão existir a necessidade de trabalhar com pessoas. Então, vocês estão entrando no mercado muito que vai sempre ter essa demanda. Eu preciso trabalhar com pessoas, eu preciso contratar pessoas, eu preciso colaborar com outras pessoas. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Trabalhar com recursos humanos é tão amplo, tá? Por que eu disse para vocês que vocês irão trabalhar com diversas formações? Olha só, vocês irão conseguir trabalhar com outros profissionais que são técnicos em recursos humanos, vocês irão trabalhar com pessoas que são técnicos em administração, vocês irão trabalhar com profissionais que são graduados em curso superior de administração, vocês irão trabalhar com psicólogos, tá? Então, a demanda de profissionais, ele é bastante ampla, tá? Então, como é que eu posso me diferenciar num mercado que tem tantos profissionais, tá? Busquem pensar também nesse aspecto. Uma boa dica é estar ligado nas novidades que esse mercado está aparecendo. Então, por exemplo, hoje se fala muito, por exemplo, no trabalho home office, né? Trabalhar à distância. Como é que a gente pode ter um setor de RH que consiga acompanhar, por exemplo, pessoas ou profissionais que estão trabalhando a longa distância, tá? Hoje em dia está cada vez mais crescente esse tipo de trabalho, trabalho remoto. Ah, a minha empresa é lá no Rio de Janeiro, a minha empresa é lá em São Paulo, mas eu estou trabalhando aqui em Teresina, ou aqui na cidade de Manoel Emídio. Sim, tá? Não vou dizer Manoel Emídio, mas conheço pessoas que trabalham moram em Barra Grande e a empresa é lá de São Paulo, tá? Então, dá para trabalhar remoto? Dá, vez ou outra, uma vez no mês, né? Uma vez a cada 2 meses. Precisa dar um passeiozinho lá, né? Passeio que eu digo brincadeira, né? Precisa ir lá trabalhar, né? Se apresentar para alguma reunião, alguma coisa mais séria. Mas aí volta. Então, olha só que vantagem, né? Você está perto dos familiares, num ambiente que você sonhou morar, né? Imagine trabalhar aí com todo o conforto do seu lar, né? Então, é uma grande vantagem, tá? Então, hoje o mercado, ele está levando para esse lado, tá? Todas as empresas dão para fazer isso? Não. Não, nem todos os trabalhos dão para fazer isso. Mas é uma tendência que está crescendo bastante. E aí cabe ao profissional de recursos humanos justamente fazer esse acompanhamento. Como é que eu vou contratar uma pessoa que trabalha em outro estado? Como é que eu vou conhecer essa pessoa? Quais são as fontes dessa pessoa? Qual é a formação dessa pessoa? O que ela sabe? Como é que eu vou testar? Como é que eu vou acompanhar? O profissional de recursos humanos vai ter esse papel, tá? Outro tema, então, o primeiro tema que a gente conversou com vocês lá no primeiro semestre é justamente sobre a educação profissional e técnica, tá? Então, ó, atenção, 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 pessoal de Porto, Patos, Palmeiras, Manoel Emídio, Juazeiro, Curral Novo, Dom Inocêncio, Prata, queridos, São Miguel, queridos, vocês que já estão aí, ó, com a pulguinha atrás da orelha que eu deixei ontem. Tô achando vocês muito caladinhos, tá? Ontem eu saí daqui falando, ó, vocês vão ter que entregar um trabalho. Vocês vão ter que escolher um tema de trabalho. Aí eu falei, vocês estão quietos. Aí quando tava terminando a aula, vocês começaram a conversar mais, perguntar. Eu imaginei que essa aula de hoje vocês já estariam com um monte de pergunta. Isso aqui, professor, pode ser um tema? Pode. Como assim? O que é que eu posso fazer com o curso técnico de recursos humanos? Perspectivas de trabalho como técnico em recursos humanos, certo? Mais do que falar vantagens, tá? Mas quais são as perspectivas
que um profissional com curso técnico em recursos humanos tem para o novo mercado de trabalho, por exemplo, na era digital, tá? Então, é um caminho que vocês podem pensar, tá? Então, é agora a hora de definir o tema, é a hora de vislumbrar, tá? Então, bota aquele temazinho lá, começa a fazer umas leituras, vê se aquilo dali te empolga, se é algo interessante, tá? Abre, pega ali no tempo, no horário de estudo que vocês têm. Vocês têm que ter horário de estudo, tá? Começa a abrir páginas de notícias, certo? Livros, apostilas, tá? Para ver qual é essa perspectiva, se tem conteúdo para vocês trabalharem, que te instigue, que te gere uma dúvida, tá? Bora? Beleza? Tranquilo? Caladas de nervosa. Nananina, não gosto disso não. Olha, olha, pessoal. Nada de nervoso. Tem que estar animado, meu pessoal. Vamos fazer um trabalho. Olha só que legal. Eita, empolgação. Vamos escrever, fazer um trabalho. Tô tudo querendo fugir, né? Mas, gente, vai ser importante para vocês. Vocês vão gostar, vocês vão aprender muita coisa, tá? Vocês vão aprender coisas que vocês vão falar assim, poxa, que legal, eu quero aplicar isso aqui pro meu dia a dia também, certo? Vou pensar agora em fazer um curso superior sobre isso e tal, certo? É interessante descobrir. Lembra aqui, ó, do autoconhecimento, tá? Tenta te empolgar na escolha desse tema, tá bom? Outro tema que a gente acabou trabalhando no primeiro semestre são os índices socioeconômicos também, tá? Isso é importante, professor? Sim, em vários aspectos, tá? Então, vocês podem puxar também para esse lado. O que são os índices socioeconômicos, tá? Os indicador social é uma medida, tá? Então, a gente consegue, quando a gente fala medida, a gente fala em cálculo, tá? Matemática, então, o pessoal aí das exatas que gostam aí dos números podem pensar nesse ponto, tá? Geralmente ela é estatística, tá? Usada para traduzir quantitativamente. Quando a gente fala em medida, a gente mede algo. Então tem valor, números, tá? Então, para traduzir quantitativamente um conceito social que seria abstrato. Tá? Então, o que é uma população, né? Você fica tipo, não consegue definir direito, tá? Então, quando a gente traz essa ideia de população para um indicador social, por exemplo, a gente fala a população do município de Teresina é aproximadamente 1 milhão de habitantes. Eu trouxe um número, tá? Certo? Qual a população do Brasil, por exemplo, aproximadamente 230 milhões de habitantes, tá? Você traz um número, tá? Então, isso é importante. Mas é só isso, só trazer número? Não, tá? Eu preciso traduzir, ter uma ideia, certo? Como, por exemplo, fator de renda, índice de escolaridade, certo? Que eu consiga entender quem é esse povo. E por que eu preciso saber dos indicadores socioeconômicos, professor? Normalmente a gente precisa dessa tradução com um objetivo, tá? Certo? Qual é o objetivo? Pesquisa visando a formulação, monitoramento, avaliação de programas de políticas públicas, tá? Normalmente, no aspecto empreendedor também, tá? Então, se eu quero abrir uma empresa, se eu quero abrir uma filial, eu preciso ter uma ideia de quem é essa população que vive naquele local. Qual o nível de escolaridade que esse povo tem, qual o nível de renda que esse povo tem, o quanto ele está disposto a desembolsar sobre determinados produtos, tá? A gente tem clientela naquele local, tá? A gente pode abrir negócio de praticamente tudo, mas a gente sempre tem que fazer o quê? Estudos de viabilidade. Então, os indicadores socioeconômicos ajudam também, dentro do empreendedorismo, a gente a mapear a viabilidade ou até a modular como vai ser o nosso empreendimento ali dentro, certo? Classificação dos indicadores socioeconômicos. A gente tem a demografia, né, que é o número da população, por exemplo. A habitação, onde é que eles estão habitando, que tipo de casas estão habitando. A gente pode fazer links, tá, desses indicadores socioeconômicos, por exemplo,
com a saúde da população. Vocês podem fazer também alusão à empregabilidade, tá? Então, os indicadores socioeconômicos associados à empregabilidade. Eu lembro que eu trouxe para vocês alguma matéria, tá, na época, falando, por exemplo, das crises que a gente teve com os índices de escolaridade. Durante a pandemia, o Brasil, que já estava vivendo uma crise econômica, durante a pandemia, essa crise aumentou. E aí, qual foi a principal parcela da população prejudicada, né, que sofreu esse impacto? Tá? As pessoas com mais baixa escolaridade. Tá? Então, quanto menos qualificação eu tinha, mais difícil era eu retomar o emprego. Muitas dessas pessoas ficaram desempregadas, tá? Então, existe uma relação direta. Então, é interessante que sempre que se vocês tiverem esse interesse de trabalhar com os índices socioeconômicos, vocês estarem fazendo conexões com outros pontos. Então, professor, eu quero trabalhar ali diretamente com as perspectivas do curso técnico em recursos humanos, por exemplo. Eu posso puxar um pouquinho para fazer uma leitura sobre os índices socioeconômicos? Pode, certo? A gente pode acrescentar, deixar o trabalho de vocês mais rico, tá, de informação. Outros tipos de classificação, tá aqui, ligados à educação, né, como eu falei para vocês, saúde, tá? A gente tem uma relação direta com renda familiar per capita, tá? Que é um tipo de índice socioeconômico, e saúde, tá? Então, os principais doenças, principalmente doenças endêmicas, estão associadas à baixa renda, por exemplo, e a índice de escolaridade também, tá? Então, eu tenho menos conhecimento, eu sei menos como me proteger. Habitação, por exemplo, a infraestrutura das minhas casas, tá? Também está associado a doenças endêmicas, certo? Outros índices importantes, classificação de índices que a gente tem: segurança, pobreza e desigualdade, qualidade de vida, mercado de trabalho, uso do tempo, tá? Esse uso do tempo tem a ver também com a qualidade de vida, segurança alimentar e direitos humanos. Principais índices ou indicadores socioeconômicos: o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. A gente tem a renda per capita, tá? E isso tem a renda per capita nacional, estadual, como a gente tem a renda familiar per capita também. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o coeficiente de Gini, tá? Taxa de desemprego e oferta de serviços públicos. Gente, atenção, todos esses aqui a gente teve uma aula específica para aprofundar. Então, hoje é uma revisão, tá? Então, não dá para eu entrar em cada um deles, explicar como o cálculo é feito, explicar qual é a função, tá? Então, aqui é uma ideia para que vocês possam retomar esses conteúdos e vislumbrar caminhos para vocês poderem pesquisar, certo? Esse é o grande objetivo da aula de hoje, tá? Então, volta lá nas aulas do primeiro semestre. Aonde é que vocês vão encontrar essas aulas, professor? Lá na plataforma do Canal Educação, tá? Canal educacau.tv, certo? Vocês vão poder entrar nesse site, acessar não só as aulas, como o nosso material de apoio, tá? Então, se porventura tiver algum problemazinho nos vídeos, tenta acessar os materiais de apoio, tá? Que são os slides dessas aulas, que podem ajudar vocês a fomentar, né, a embasar o material, o estudo de vocês, tá? Como eu disse para vocês, situação socioeconômica e saúde. Existem claras evidências que a situação socioeconômica desempenha papel central na determinação de saúde. Aqui, isso aqui é um artigo científico. Isso aqui é um artigo científico. Vocês podem ler artigos científicos para o trabalho de vocês também. Eu vou, mais para frente, ainda nesse módulo, eu vou separar uma aula para explicar como é que a gente faz pesquisa científica, pesquisa de artigo científico, tá? A leitura desses artigos é um pouquinho mais complicados, tá? Então, eu sugiro que vocês comecem com leituras mais tranquilas, tá?
blogs, sites de notícia, livros didáticos, tá? Vocês podem começar por aí, tá? No artigo científico, tem artigo científico em português, aí a grande maioria é em outro idioma, em inglês, tá? Mas às vezes vale a gente pegar mais algumas referências, tá? Então, o título desse artigo científico aqui é o seguinte: a situação socioeconômica afeta igualmente a saúde de idosos e adultos mais jovens no Brasil? Olha aqui que ele tem uma perguntinha a ser respondida. Vocês lembram que na aula de ontem eu disse que, em geral, quando a gente escreve um projeto, a gente pode gerar uma pergunta. Eu falei assim, eu gosto quando a gente cria essa pergunta. Nem sempre a gente vai criar essa pergunta, mas é interessante, porque essa pergunta é uma pergunta norteadora, tá? E, em geral, quando a gente termina o trabalho, a gente faz o quê? A gente responde essa pergunta, tá? Qual foi a minha pergunta? Se a situação socioeconômica afeta a saúde de pessoas idosas e adultos mais jovens de forma igual. Os resultados desse trabalho, aí claro que é um trabalho longo, tem pesquisa científica, tem estatística, dados estatísticos aqui, tá? Então é claro que eu fiz um recorte apenas do resultado, mas aqui é interessante que vocês vejam como é que foi que a pesquisa foi feita, o que foi que eles fizeram, como, quem foi que ele analisou, onde eles fizeram essa análise, tá? Porque o local também conta, tá? Os resultados desse trabalho mostram que essa situação econômica influencia igualmente. Ah, então a situação socioeconômica influencia igualmente. Então, tem diferença de idade? Não. De uma maneira geral, piores condições de saúde, pior função física e menor uso de serviços de saúde estiveram associados com o quê? Com a menor renda domiciliar per capita. Olha lá, ó, renda domiciliar per capita é o quê? É um índice socioeconômico. Quanto menor é meu índice socioeconômico, pior é o quê? A minha função física, menor uso de serviços de saúde, certo? E menor a minha qualidade de vida também. A gente até fez alguns pontos, chamei a atenção para vocês em alguns pontos na aula de ontem sobre isso, tá? Então, precisamos refletir também sobre essa questão, tá? Até mesmo, por exemplo, a qualidade dos alimentos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na industrialização, o que a indústria acaba fazendo? A gente tem uma superpopulação no mundo, galera. 7,8 bilhões de pessoas. Como é que a gente alimenta toda essa população? É difícil a gente fazer essa alimentação, esse progresso, tá? Então, para que a gente possa fazer isso, muitas indústrias, elas acabam modificando esses alimentos, criando alimentos que a gente chama de ultraprocessados. No Brasil, a gente tem essa classificação, tá? Alimentos in natura, alimentos... Primeiro, a primeira classificação é alimento in natura. Segundo, é alimento temperos, né, que é sal, açúcar, óleo. Terceira classificação, alimentos pouco processados. E quarta, que são os alimentos ultraprocessados, tá? Então, hoje é mais barato você comprar um alimento que é ultraprocessado, que ele foi recebeu tanta modificação que você nem sabe mais o que é na prática. Como é que a gente sabe disso? A gente pega o produto industrializado e olha no rótulo, tá? Quando aparece um monte de composição de químico que a gente sabe nem ler direito o nome, pode ter certeza que dali é um alimento ultraprocessado. Os biscoitos, aqueles sucos em pó, né? Os refrescos da vida, por exemplo, tá? Aqueles temperos prontos, tá? Normalmente eles são ultraprocessados, tá? Ah, professor, mas é mais barato. Né? De fato, ele é mais barato, é por isso que muitas pessoas acabam optando por esse tipo de produto, tá? É por isso que a indústria ela faz, para poder tornar acessível para as pessoas, tá? E aí, como é que eu faço para poder acessar um produto de mais qualidade? Com renda baixa? Complicado, né? Difícil a gente conseguir ter esse acesso. Então, como é que a gente pode ter melhor qualidade de vida, melhor índice de saúde, se a gente não consegue acessar alimentos de qualidade, tá? É complicado, vamos nós. Mas aí é apenas algo para a gente instigar, né? E claro que a gente sempre tem que
gerei uma pergunta aqui para vocês, mas aí a gente pode justamente buscar, né, procurar essas soluções. Na aula de ontem vocês me trouxeram, não sei se foi essa ou foi outra turma que eu estava do ensino médio. Ah, professor, mas dependendo da cidade onde a gente está, né, se a gente está aqui mais na zona rural, a coleta seletiva, por exemplo, ela fica mais complicada, de fato, ela fica mais complicada. E como é que a gente pode buscar essas soluções, tá? A gente teve nossa última turma de curso técnico, acho que foi curso técnico de recursos humanos, inclusive a gente teve um aluno que fazia, né, no tempo livre dele, brinquedos com materiais reciclados, com a caixa do leite, com a tampinha da garrafa a tampinha da garrafa PET. Então ele fazia módulos de avião, caminhão, por exemplo, tá? Então ele trouxe, né, mostrou isso pra gente, tirou fotos, o que eu tô fazendo? Pego o tempo livre, no sábado, domingo, e pro meu bel prazer, né, eu acabo fazendo isso. Vira arte, pode inclusive vender aqueles produtos também, se for o caso, tá? Então a gente tem que se instigar, se questionar, para que a gente de fato a gente possa encontrar alguma solução, tá? Outro tema importante aí associado aqui um pouquinho a índices socioeconômicos e, claro, aqui já entrando já em uma outra temática, que talvez seja a gestão ambiental, é a pegada ecológica, tá? Olha só o que a gente tem, ó, associado aqui a índice socioeconômico que a gente tem, ó, 72% da população mundial. A população mundial, galera, hoje, ela está aproximadamente igual a 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente, tá? E aí, se você for parar para pensar, essas 7,8 bilhões de pessoas, elas estão onde nesse planeta? Normalmente, elas não estão tão bem distribuídas. O Brasil, gente, é um país privilegiado, tá? Privilegiado em que aspecto? Ao tamanho, né, do Brasil. O Brasil tem uma proporção de um país em proporções continentais, tá? Tem países que não têm o espaço que nós temos e tem uma população, se duvidar, até maior do que a brasileira, tá? Então, a nossa população ela não é tão extensa. É claro que a nossa população é grande. Mais de 200 milhões de pessoas é muita gente, tá? Mas o nosso território também é grande, tá? Se a gente pensar na população, por exemplo, da China, que ultrapassa 1 bilhão, é um país maior do que o Brasil? Mas olha só, passa de 1 bilhão. E o Brasil não tem essa população, tá? Então a gente precisa associar isso. A Índia é um país muito menor do que o Brasil e a população é muito maior proporcionalmente falando, tá? 72% da população mundial, como está aqui na matéria para vocês, é outro artigo também científico, tá? Agora, esse artigo aí, ó, ele está em inglês, tá? A tradução do artigo que está em cinza embaixo, ó. A importância da pesquisa de segurança para melhorar a erradicação da pobreza, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 72% da população mundial vive em países que enfrentam situações precárias, tá? Esses países, ou eles têm um déficit de recursos biológicos, onde a demanda por recursos biológicos excede a sua regeneração, ou seja, eu preciso consumir, a população consome mais do que consegue produzir. Isso aí a gente tem o privilégio de dizer que nós não estamos nessa ponta, ok? Então, nós não temos isso, nós temos esse privilégio. Tá? Nossos recursos naturais são abundantes. E o outro ponto é, a população desses países gera uma renda inferior à média mundial. E aí talvez o Brasil esteja nesse ponto. E aí, como no artigo anterior, olha só, quando a gente começa a juntar as peças, tá? E fazer até inferências, no artigo anterior a gente viu que rendas baixas estão associadas ao que? A má qualidade de vida e saúde da população.
Tá? Então, se a maioria dessa população mundial vive em países onde a renda mundial média é inferior, tá? Então, a gente, consequentemente, está vendo pessoas que estão passando por situações precárias na sua saúde também, tá? Vamos nós. Outro tema que a gente trouxe para vocês são os indicadores ambientais, tá? E aí, ó, essa imagem aqui retrata um pouquinho de sites de notícias, são fontes, lugares onde vocês podem fazer a leitura, tá? Então aqui, ó, ecodebate.com, Correio Brasiliense, tá? São sites de notícias que vocês podem consultar. G1, R7 e tantos outros portais aí de notícias vocês podem recorrer, tá? Deem preferências para esses portais maiores, porque normalmente eles têm uma equipe específica para fazer o quê? Para verificar fake news, tá? Outro cuidado que vocês precisam ter. Eu li uma matéria, um assunto, pode até me colocar na tela agora, Yara? Ó, atenção, quando vocês estiverem fazendo leitura, tá, do material de vocês, tá? Vocês leram uma afirmação muito forte. Falam, que legal essa afirmação aqui. Eu vou colocar no meu trabalho isso aqui. Tenham curiosidade, tá? Vejam outros lugares que falam a mesma coisa. Quando vocês têm dificuldade para acessar aquela informação, desconfiem, tá? Prefiram não colocar essas afirmações, tá? Normalmente, boas informações de boa qualidade, elas estão bem retratadas em muitos lugares e de preferência com pessoas da especialidade, que realmente trabalham aquele assunto, tá? Então, vi só uma pessoa falando aquilo dali, era num site estranho, né, num blog pequeno que ninguém nunca ouviu falar, então fica um pouquinho desconfiado, tá? Então, nessa hora a gente tira essa afirmação, tá? Porque a gente pode evitar aí as fake news, tá? A gente já trabalhou sobre fake news lá na nossa disciplina de educação tecnológica e midiática. Então, vocês não é porque a gente está em outra disciplina que a gente vai esquecer os conteúdos que vocês estão trabalhando, tá bom? Então, cuidado com as informações que vocês acabam lendo, tá? Então, sites, aqui eu mostrei para vocês artigos científicos, vocês podem consultar. Sites de notícias também são úteis. Olha só o que esses sites estão colocando aqui pra gente, ó. O Cerrado, primeira notícia, vou botar aqui 1 e 2, tá? Na primeira notícia, tá dizendo o seguinte, ó. O Cerrado foi o bioma mais devastado por queimadas entre 2000 e 2019. Vale ressaltar o seguinte, Cerrado, gente, é um bioma brasileiro, um dos maiores biomas que a gente tem, e ele tem uma característica interessante, que sim, acontecem queimadas eventuais, mas só, a grande maioria das queimadas que a gente acaba vendo no Cerrado são intencionais. São as próprias pessoas que acabam queimando com aquela deixa de dizer, como é que, é para limpar o terreno, tá? Subir os matos, a gente bota um foguinho aqui, tá? Então, é muito comum, principalmente agora nos meses de junho, julho, até agora agosto, tá? As queimadas são muito recorrentes. Atenção, isso é crime ambiental, tá? Há uma necessidade muito grande de buscar outras formas de limpar esses terrenos, tá? Segundo pesquisas realizadas pelo MAP Biomas, do ano de 2000 a 2019, o Cerrado foi o bioma brasileiro mais destruído, com incidências de fogo de 41% de sua área. E os 76% que se queimou era vegetação nativa. Então, hoje é o segundo maior bioma devastado, certo, no nosso território, né? O primeiro foi a Mata Atlântica por história, propriamente dito. Na segunda matéria está falando já de outro bioma brasileiro, tá? O desmatamento da Amazônia bate recorde histórico e cresce mais de 400% em janeiro. A notícia é de fevereiro de 2022. A outra coisa interessante, vocês busquem direitinho essas notícias, a data de publicação, aqui tem a data de publicação, o autor, quem está escrevendo esse texto, tá? Aí tem a Rossana
Hessel e o João Vitor Tavares, tá? A matéria da revista Correio Brasiliense. Submatéria dela: Greenpeace alerta recorde de desmatamento do bioma em janeiro, que aumentou mais de 400% comparado com o mesmo mês de 2021. Demonstra total falta de repreensão a crimes ambientais. Queimadas são crime ambiental. E atenção, queimada aqui, ó, no bioma da Mata Amazônia, não é típico, não dá para argumentar. Eu lembro que as matérias até diziam, tá, que as pessoas alegavam que era fogo natural. Cerrado tem fogo natural, a Amazônia não tem, tá? Então isso é fogo intencional, tá? Muito cuidado, tá? Um dos maiores de biodiversidades que a gente tem. Tem a ver uma coisa com a outra, que foi o que eu disse para vocês. Essas queimadas intencionais, normalmente, elas são para limpar terreno. Por que motivo, professor? Plantio, tá? Então, eu estou limpando o terreno para abrir uma lareira, né, um espaço, e nesse espaço eu vou plantar, eu vou produzir, eu vou criar uma habitação, por exemplo, tá? Então, a gente está ali matando aquela natureza em prol dessa população. Então, a gente pode fazer links socioeconômicos também, tá? Alguns dos fatores que a gente pode olhar e estudar também tá aqui, ó, número de ações, tá? Um dos indicadores ambientais, então aqui entra aqui, ó, os indicadores ambientais. Vocês podem buscar e trabalhar os indicadores ambientais também, tá? Um desses indicadores que a gente tem, ó, é o número de fiscalizações que estão acontecendo no Brasil. Um indicador que visa mensurar a quantidade de ações de fiscalizações executadas acontece pelo que a gente chama do ICMBio. O que é o ICMBio? É o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Demonstra um esforço na instituição para a conservação da biodiversidade em unidades de conservação brasileiras. A gente tem várias unidades de conservação, tá? Outro ponto é que a gente está falando é a sustentabilidade. Foi um tema que a gente acabou trabalhando bastante, ó. Sustentabilidade. Como é que a gente pode desenvolver? Outro tema que a gente trabalhou no nosso primeiro semestre, tá? Que vocês podem pesquisar. Como é que vocês podem desenvolver a sustentabilidade nas nossas empresas, tá? Esses aqui, ó, são o tripé da sustentabilidade. Tem as bases ecológicas, tá? Então, preservar a natureza. A gente vai ter essa base social. Tem que servir à população, não adianta eu preservar para que eu não possa consumir. Por exemplo, a gente tem unidades de conservação que são reservas extrativistas. Por exemplo, a gente tem a reserva extrativista, aqui no Piauí, a gente tem a reserva extrativista marinha Delta do Parnaíba. Então, lá no Delta do Parnaíba, a gente tem um campo dedicado para os pescadores conseguir fazer a pesca de subsistência, de mariscos, de peixes, tá? Lá na Amazônia, a gente tem a reserva extrativista de seringueiras, para poder tirar o que? O látex das seringueiras, tá? Então, eu não estou desmatando, eu estou usando ali com cuidado, certo? E aquela látex vai ser utilizado, por exemplo, para fazer borracha, a borracha que vocês têm em casa agora, para escrever, o látex para utilizar para fazer o preservativo, tá? As camisinhas, tanto a masculina como a feminina, é extraído desses pontos, tá? Então, não adianta a gente só ter o fator ecológico, a gente tem que ter o fator social também. E a gente tem que ter o fator viável, que é o econômico, tem que valer a pena isso, e isso é uma dificuldade, tá? Então, cada um desses fatores, tá? Fator ecológico, fator social e o fator econômico, eles são descritos nesse quadro que está aqui, tá? Vou deixar para vocês no material de apoio para vocês lerem com um pouquinho mais de calma,
tá? E, por fim, para a gente fechar a nossa aula de hoje, outro tema que a gente trabalhou bastante na nossa aula, a gente passou algumas semanas, foram duas ou foram 3 semanas que a gente trabalhou esse tema, foi a empregabilidade, tá? Acho que a gente começou a aula de hoje também falando sobre a empregabilidade, só que a gente falou sobre o tema ligado a vantagens do curso técnico, tá? Agora a gente tem um outro tema que pode ser mais específico para vocês escolherem, tá? Empregabilidade. O que é empregabilidade? Tá? Eu até falei, o conceito da empregabilidade, ele tanto refere-se à empresa que gera empregos, como o profissional que se qualifica para ocupar esses empregos. Tá? Então, é um tema também importante e interessante. Falar sobre a empregabilidade, a gente falou na época sobre a empregabilidade em tempos de crise econômica, em tempos de crises sanitárias, como foi o caso da pandemia de Covid-19, tá? Então, são temas bastante interessantes que vocês podem buscar. Queridos, infelizmente o tempo nosso está estourando aqui, tá? Reflitam, tá, sobre essas possibilidades, os temas de que vocês irão escolher, tá? Nas próximas semanas a gente já vai começar a trazer as estruturas, os possíveis datas de entrega, tá? E eu já quero ver esse chat mais movimentado, tá? Tirar esse nervosismo, esse medo, eu quero mais perguntas de vocês aqui nesse chat, tá bom, queridos? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.